Bom, tô aqui em mais um vídeo para explicar um pouquinho mais sobre as minhas composições. Sim, se você ainda não sabia, além de tagarelar aí sobre animes nas redes sociais e fazer covers aqui nesse canal, eu também tenho músicas próprias, inspiradas em animes que eu já lancei aí no mundão, nas plataformas digitais. E uma dessas músicas é 3000 Years, é sobre ela que eu vou falar hoje aqui. 3000 Years foi inspirada na história do casal Elizabeth e Meliodas de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, 7 Pecados Capitais. E esse é o anime dos que eu conheço que eu mais vi ter extremos de públicos. Quem curte, ama! E quem não curte, odeia com todas as forças. Muita gente que eu ouvi falar que não curtiu o anime ou que dropou, começou a assistir e parou, tem motivos em comum. Um desses motivos, infelizmente, foi a caca que o estúdio que estava animando a história fez, nas temporadas finais principalmente, que trouxe muita censura desnecessária e uma animação péssima. Parece muito que a galera que estava fazendo a animação estava sendo mal paga, ou com um orçamento muito limitado, ou até com preguiça de animar direito, porque olha isso aqui! Outro motivo muito comum que eu vejo a galera falar que não curtiu, que parou de ver o anime, são as ações do protagonista Meliodas, o capitão dos 7 Pecados Capitais. Digamos que ele é um pouco fora dos limites com o corpo da Elizabeth. E eu gosto sempre de salientar que eu não concordo, não acho certo, as ações e as apalpadas do rapaz no corpo da moça ali, mas que eu particularmente não dei enfoque a isso enquanto eu tava assistindo a história, porque eu tava muito concentrado na história, que é incrível. Eu não tinha parado pra prestar atenção nesse detalhe, porque eu tava achando tão sensacional a forma como eram trabalhadas as personificações dos pecados, dos mandamentos. Eu queria ver a cada novo episódio um novo pecado chegar, um novo mandamento aparecer, como é que eles iam interagir, que lutas eles iriam travar. Depois que eu fui ver alguns comentários, aí eu pensei, é verdade, parece que ele pega um pouco nela demais. Mas aí eu tava envolvida com o roteiro, com os demais personagens, com a história. E eu te asseguro que se você não der tanta atenção pra esse detalhe, porque não é toda hora que acontece também, e também ignorar a animação de algumas temporadas, eu tenho certeza que você vai curtir e vai entender por que o Meliodas age assim. E tem uma coisa muito importante, o Meliodas não age com todas as mulheres assim. Apesar de parecer que o moço tem um mel, porque muitas mulheres ali gostam dele no anime, se apaixonam por ele, ele só faz isso com a Elizabeth. Depois de entender a história completa dos dois, da Elizabeth e do Meliodas, eu pensei, essa história é linda demais, eu preciso fazer uma música sobre ela. E foi assim que começou a surgir a ideia de 3000 Years. E eu tô fazendo toda essa explicação inicial pra fazer mais sentido pra você quando eu for explicando os trechos da música. A música, em geral, não só exatamente essa música, ela é assim. Quanto mais você se conecta e entende a essência da música, mais você consegue entender a emoção da canção, qual é o sentimento que ela traz. E eu espero que se você se conectar com essa música, você se emocione com essa história tão linda e sofrida desse casal. E aí podemos começar a falar então da música 3000 Years. Talvez a partir daqui tenha um pouquinho de spoilers, mas não é nada que vai atrapalhar a sua experiência. Pelo contrário, eu acho que vai te ajudar a não dropar a história, porque você vai entender todas as conexões. E bem importante, toda a narrativa dessa música, ela é tratada na perspectiva da Elizabeth, tá? Nas minhas músicas eu sempre gosto de escolher um personagem do qual eu vou falar da perspectiva, da visão dele. Nesse caso eu escolhi a Elizabeth. Então enquanto você for entendendo os trechos, vai imaginando que é ela falando. Bom, o próprio título da música, 3000 Years, já nos remete a uma referência da história super importante. Porque bem lá pra frente na história, a gente descobre que esse é o tempo que a Elizabeth e o Meliodas já se conhecem. Então não foi ali no reino de Liones atual que eles se conheceram. Não era com a Elizabeth sendo a princesa de Liones, nem o Meliodas sendo o capitão dos 7 Pecados Capitais. Ambos vêm de postos muito importantes, em clãs muito antigos e que eram extremamente opostos. A Elizabeth, há 3000 anos atrás, fazia parte do clã das deusas, a filha da suprema divindade, E o Meliodas fazia parte do clã dos demônios, mais especificamente era filho do rei e herdaria o seu trono. Vocês podem imaginar então o quanto esse amor seria impossível, visto que os dois clãs são completamente opostos. Na Guerra Santa, que aconteceu há 3000 anos atrás, e que a Elizabeth e o Meliodas estavam em lados opostos, eles acabaram unindo forças para salvar 2 membros do clã dos demônios. E aí eles meio que infringiram regras dos dois lados, Mas eles fizeram isso pelo fim da Guerra Santa, e aí acabou que eles se apaixonaram. Por isso a música começa assim. Nós nos conhecemos há muito tempo atrás, e já se passaram muitos anos, eu sei.
And it's been so many years, I know. Óbvio, né, que nenhuma das duas supremacias de ambos os lados curtiu a ideia, o que aconteceu ali, a união de força dos dois, e os amaldiçoou. Meliodas recebeu a maldição do seu pai, o Rei Demônio, e ele se tornou imortal. Na verdade, toda vez que ele morre, ele é enviado ao purgatório, tem os seus sentimentos devorados pelo pai, ele volta para o mundo real novamente e tem meio que o destino encontrar a Elizabeth. E aí você pensa, pô, parece muito bom, né? O cara se tornou imortal, sempre vai encontrar a amada dele? Mas olha só o que aconteceu com a Elizabeth. Elizabeth recebeu a maldição da Suprema Divindade, a sua mãe, e perdeu todas as suas memórias, tendo que constantemente reencarnar em formas humanas e tendo o destino de se apaixonar sempre pelo Meliodas. E aí sempre que de alguma forma ela lembra da vida passada dela, recobra as memórias, ela tem só mais 3 dias de vida. Aí ela morre e o ciclo volta a retornar novamente. Então, basicamente, o que aconteceu com os dois é que eles nunca mais poderão ficar juntos novamente. Não da mesma forma que eles se conheceram. E esse ciclo da Elizabeth já aconteceu mais de 100 vezes nos últimos 3.000 anos. A Elizabeth já morreu e já reencarnou em mais de 100 formas humanas. E o Meliodas, por sua vez, teve que assistir todas as vidas e mortes da Elizabeth por todos esses anos. Por isso temos esse trechinho na música. Você tem me visto nascer e fica até a minha morte. Tem inclusive um momento no anime, nas últimas temporadas, que mostram várias vidas ali da Elizabeth. Ela como uma guerreira da floresta, ela como uma camponesa, ela criança, ela morrendo bem velhinha. Teve uma vida em que o Meliodas não deixou acontecer nada com as memórias da Elizabeth e viu ela morrer bem velhinha. Por isso temos esse trechinho na música. Às vezes eu sei, mas não acho que é isso que eu quero. Agora imagina aqui comigo, você ama muito uma pessoa, muito, e aí você tá perto da pessoa, e durante 3.000 anos você não pode nem abraçar essa pessoa, com o risco dela recobrar as memórias dela e morrer em 3 dias. Fica agora por sua conta entender ou não os atos do Meliodas. Na primeira ponte de refrão que nós temos na música, nós temos a Elizabeth, versão Princesa de Leones, começando a retomar as suas memórias. Eu sei que você vai sempre me amar, mas nós precisamos quebrar isso. Nós somos os únicos vivendo esse passado doloroso. I know you always love me, but we have to break 'cause we're the only ones living this hurtful past. E no refrão, Elizabeth abre seu coração sobre todo o seu amor pelo Meliodas. E não importa se eu vier como uma princesa ou apenas como uma simples camponesa, eu vou sempre te amar com todas as minhas forças, porque ninguém sabe como nos sentimos. And it doesn't matter if I come as a princess or just a simple peasant. I will always love you with all my forces, 'cause no one knows how it felt. Nos versos seguintes, Elizabeth mostra sua esperança de estar ali com os 7 pecados, né, com os membros dos 7 pecados, e talvez ter ali um final diferente para a história dos dois. Desta vez, eu sinto que vai ser diferente. Nós temos aqui os velhos e bons amigos. Com os 7 ao nosso lado, eu sei que podemos superar isso, não importa o que virá. Do próximo refrão, que é tipo um trechinho que tem ali entre os versos e o refrão, a Elizabeth já entendeu as suas origens, mas ela ainda se sente um pouco fraca para lutar. Mesmo assim, acredita no seu amado. Sem asas de anjo, eu não sou mais do que uma humana, mas eu acredito em você, eu acredito em nós. Without angels' wings, I'm no more than human, but I believe in you, I believe in us. Nessa altura da história, muita gente volta a ficar com raiva do Meliodas porque ele parece que se torna um vilão, mas tudo tem explicação na história. Eu sempre gosto de colocar nas minhas músicas uma parte que é meio diferenciada e que aprofunda a situação de algum personagem. Em 3000 Years, essa parte traz ali meio que uma agonia da Elizabeth após entender sobre tudo, saber sobre tudo que está acontecendo. Ela fala então: 3.000 anos é muito, mesmo para uma deusa. Eu não posso continuar perdendo você. 3,000 years is much heaven for the goddess. I can't continue losing you. A
também um momento bem decisivo na história em que o Meliodas tem de enfrentar os Eldris, que é o seu irmão, né? E também tem que ir ali contra os planos do pai dele, que basicamente é de transformá-lo em rei demônio, utilizar o corpício dele. Então, complicado, né? Mas meio que uma forma de quebrar a maldição é fazer isso, né? Se o Meliodas ele ceder aos planos do pai, se transformar em rei demônio, ele vai quebrar a maldição. Só que do mesmo jeito eles não vão poder ficar juntos, então ajuda muito, né? Por isso nós temos, você tem de enfrentar o seu irmão, quebrar os planos do seu pai. Conte com a gente, estaremos aqui por você. You have to face your brother, break your father's plan. Count on us, we'll be here for you. Por mais que a animação não esteja lá, aquelas coisas nas temporadas finais, é muito emocionante essa história, galera. Tem umas cenas lindas, né, que conectam toda a história ali no final. Tem uns plot twists muito loucos também. Eu recomendo, acho que vale muito a pena conferir essa história. E depois de tudo que eu expliquei aí, fica pela decisão de vocês. Ah, e se você já conhece a história de Nanatsu no Taizai, comenta aí o que você achou sobre a conexão da música com a história. Bem, Nakamas, essa foi então a história, né, a explicação da música 3000 Years. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já sabe, né, não custa nada mover ali a setinha do mouse, usar o seu dedinho pra clicar no curtir. Compartilha aí também com quem você conhece, que você acha que vai curtir essa história. E deixa aí também o seu comentário sobre o que você achou. Ah, e se você ainda não ouviu essa música, tem clipe, viu? Confere aí no card, tem versão acústica aqui também no canal. E também vou deixar um link aí na descrição para que você possa ouvir na sua plataforma favorita, porque tá lançado aí no mundão. Aproveitem aí para me seguir nas demais redes sociais e saber tudo que eu estou tagarelando, lançando, cantando sobre animes e assuntos em gerais. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, Nakamas!